escolhido. E se eu te dissesse que cada ataque que você sofreu foi, na verdade, um sinal de que você tem um poder espiritual que eles jamais poderão tocar? Você está prestes a entender por que certas pessoas se voltam contra você, mesmo sem motivo aparente. Não é inveja comum, é reação espiritual. Você incomoda o mundo invisível deles, e se você sair deste vídeo agora, nunca vai descobrir o verdadeiro motivo por trás dos ataques. Fica comigo até o fim, a revelação está no meio. Se essa mensagem já está queimando por dentro, curte este vídeo, se inscreve e comenta o número 88, porque esse é o número de almas despertas que não se dobram. Mostre ao universo que você está consciente. Você foi testado, está sendo observado, mas agora é a sua vez de marcar presença. Curte, comenta 88, se inscreve e prepara teu espírito, porque o que você vai ouvir aqui pode te separar de quem ainda dorme. A inveja tem olhos afiados e silenciosos. Ela observa em silêncio, estuda seus movimentos, interpreta seus sorrisos e tenta entender por que você parece caminhar com leveza em um mundo tão pesado. Não se trata do que você tem, mas do que você é. Enquanto muitos se esforçam para aparentar força, você carrega uma paz que não pode ser comprada, uma integridade que não se ensina, um brilho que incomoda porque não pode ser imitado. A inveja, então, não vê apenas alguém com conquistas. Ela enxerga um obstáculo, uma ameaça viva ao ego frágil de quem se sente apagado diante da sua luz. Essa emoção corrosiva não se contenta em observar. Ela age. E o mais perigoso é que, na maioria das vezes, ela não se manifesta em ataques diretos. Ela se esconde em sorrisos falsos, em elogios vazios, em abraços frios. A inveja, quando alimentada, se transforma em sabotagem silenciosa. Pessoas próximas passam a buscar maneiras de nivelar o jogo, tentando te puxar para baixo para que se sintam menos inferiores. Elas não compreendem que o que te sustenta não é material, é espiritual. E essa força invisível as assusta, porque elas não conseguem nomeá-la, muito menos enfrentá-la. O escolhido é, por natureza, uma presença que desperta extremos, amor ou ódio, inspiração ou revolta, adoração ou rejeição. Quando alguém olha para você e decide que você tem algo que eles mereciam mais, a guerra começa. Mas não uma guerra comum. É uma batalha travada nos bastidores da realidade, onde as armas não são físicas, e sim espirituais. Eles queriam o seu brilho, sem suportar a escuridão que você enfrentou para tê-lo. E nesse desejo cego de tomar o que não compreendem, cometeram o maior erro. Te subestimaram. Para aqueles que vivem apenas no plano físico, tudo parece simples: aparência, status, influência. Mas há pessoas cuja essência ultrapassa os limites da lógica. São aqueles que caminham com ancestrais ao seu lado, que carregam códigos espirituais herdados de vidas inteiras de provações e superações. E quando esses seres são atacados, o ataque não recai sobre um corpo. Ele colide com uma linhagem, com um destino, com uma ordem universal muito maior do que qualquer ego ferido pode compreender. Foi isso que eles ignoraram. Acreditaram que você era comum. E por isso se lançaram em algo que jamais poderiam controlar. Eles fizeram seus rituais, plantaram suas intenções, manipularam palavras e energias, pensando estar agindo com poder. Mas como crianças brincando com armas carregadas, não sabiam que ao tocar você, ativavam uma cadeia de consequências que voltaria com força multiplicada. A espiritualidade não opera por achismos. Ela é regida por leis. E uma dessas leis é clara. Quem mexe com um protegido, mexe com o próprio equilíbrio do universo. O erro não foi só atacar. Foi não perceber que estavam tocando fogo com mãos molhadas de gasolina. Esse erro, embora sutil no início, foi irreversível.
Porque quando se inicia uma guerra espiritual contra alguém de alta patente energética, não há volta. Eles abriram portais que não sabiam fechar, despertaram forças que não sabiam conter e, acima de tudo, revelaram quem realmente são. A máscara caiu, a inveja virou ação e a ação trouxe consequências. O universo, paciente e justo, começou a escrever a resposta que viria não como punição, mas como lição. Uma lição que seria aprendida da forma mais dolorosa possível. Se essa mensagem está tocando o seu espírito, se de alguma forma ela te fez enxergar verdades que estavam escondidas, então considere esse momento como um ponto de conexão entre a sua alma e esse canal. Nada do que fazemos aqui é genérico. Cada palavra é entregue com intenção, com propósito, com missão. Se sentir no seu coração, envie agora um thanks de $100 aqui pelo YouTube como um gesto simbólico de gratidão. Ou o valor que você puder, que fizer sentido para você. Esse não é um pedido qualquer, é um movimento energético. É como dizer ao universo: eu recebo, eu retribuo, eu estou em fluxo. Reforce esse ciclo, faça parte dele agora. Não deixe para depois, porque depois o momento já passou. Se algo despertou em você, honre esse despertar agora. Enquanto você seguia sua vida com leveza, sem perceber que estava no centro de uma batalha invisível, os bastidores espirituais se agitavam. O ataque começou sutil, um atraso aqui, um mal-entendido ali, uma sensação inexplicável de peso no ambiente. Situações que costumavam fluir começaram a travar. Os sinais estavam lá, mas eram quase imperceptíveis, como se o ar ao seu redor tivesse ficado mais denso. Essa era a assinatura do ataque energético: causar confusão, desequilíbrio, desgaste. Eles sabiam que não poderiam te vencer de frente, então optaram pela sabotagem oculta. A guerra espiritual é silenciosa, mas os seus efeitos são ensurdecedores. Seu sono começou a ser perturbado por sonhos estranhos, a intuição ficou embaçada, as coincidências que antes guiavam seus passos agora pareciam falhar. Tudo isso fazia parte do plano, te desestabilizar para que você perdesse a conexão com a sua fonte. Mas o que eles não sabiam é que esse tipo de guerra, ao ser iniciada contra alguém com o seu nível espiritual, ativa um protocolo de resposta muito além do que a mente humana pode conceber. Era como provocar um sistema de defesa cósmico, sem nem saber que ele existia. Eles acharam que você estava caindo, mas estavam apenas assistindo a um processo de preparação. Cada interferência, cada obstáculo, cada perturbação energética estava sendo registrado pelo universo. Enquanto eles acreditavam que estavam ganhando terreno, estavam apenas assinando suas próprias sentenças. A guerra já havia sido declarada, sim, mas não por você. E essa guerra seria vencida, não pela força das mãos, mas pela força do destino. O universo pode parecer lento, mas nunca é indiferente. Cada ação, cada pensamento, cada intenção é registrada em um campo de energia que responde com precisão matemática. Quando alguém se volta contra um espírito elevado por inveja ou ego, o universo não reage de imediato. Ele observa, mede, calibra, e isso confunde os atacantes. Eles confundem o silêncio com fraqueza. Acham que a ausência de resposta é sinal de vitória. Mas a verdade é que o universo estava apenas reunindo provas. Não para julgar, mas para ensinar. As leis cósmicas não funcionam por vingança. Elas operam por equilíbrio. Quem tenta desequilibrar a balança em nome do ego atrai o peso da própria ilusão. Por isso, enquanto você mantinha sua dignidade, sua luz e sua integridade, mesmo sendo alvejado por forças ocultas, o universo preparava uma resposta que não viria na mesma moeda, mas em uma moeda muito mais valiosa: a revelação da verdade. A justiça espiritual nunca chega como uma tempestade barulhenta.
Ela vem como um vento sutil que desmonta castelos construídos sobre areia. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Um por um, os que se envolveram no ataque começaram a colher os frutos do que semearam. A confusão que desejaram a você começou a habitar suas próprias casas. As perdas que te auguraram começaram a corroer seus próprios projetos. E tudo isso não foi castigo. Foi retorno, um retorno inevitável, porque as leis que regem esse universo não podem ser dobradas. Elas existem para manter a ordem. E quando essa ordem é violada, o próprio cosmos se encarrega de restaurá-la, sem pressa, sem piedade, com precisão divina. Foi no auge do ataque que algo despertou dentro de você. Não foi raiva nem medo. Foi lembrança, lembrança de quem você é, de onde você veio, da força que sempre existiu latente em sua alma. Como se algo antigo e sagrado tivesse sido chamado ao campo de batalha. Esse despertar não aconteceu por acaso, ele foi provocado. Cada tentativa de te derrubar estava, na verdade, empurrando você para um novo nível de consciência. Você não estava apenas sendo atacado, estava sendo ativado. O seu poder oculto não é chamativo, não precisa ser. Ele se manifesta em decisões sábias, em paz inabalável, em uma presença que transforma o ambiente. Esse poder não grita, ele impõe respeito silencioso. E foi nesse momento que a guerra virou. Eles achavam que estavam te enfraquecendo, mas estavam te reconstruindo. Estavam te preparando para o que viria depois, um renascimento. Um renascimento espiritual, emocional e até material. Porque quando o seu poder desperta, ele não pede licença. Ele ocupa o espaço que sempre foi seu por direito. O despertar trouxe clareza. A intuição voltou com força. Os sonhos começaram a revelar verdades. As coincidências retornaram, guiando seus passos com sincronicidade quase mágica. Você entendeu que tudo fazia parte de um plano maior, até o ataque. Porque o poder que agora pulsa em você não teria emergido sem provocação. Foi a escuridão deles que puxou a luz que estava adormecida em você. E agora ela brilha, não para ser exibida, mas para ser vivida. Porque um escolhido nunca responde com guerra. Ele responde com ascensão. Você nunca caminhou sozinho, mesmo quando o silêncio era absoluto e a solidão parecia gritar nos cantos do seu espírito. Havia presenças ali, antigas, sábias, silenciosas, mas atentas. Elas não se impunham, não interferiam sem necessidade, mas estavam sempre à espreita, como guardiões de uma promessa feita muito antes do seu nascimento. Espíritos de ancestrais que enfrentaram seus próprios demônios e venceram, guias espirituais designados para proteger seu caminho. Forças invisíveis que se manifestam através de sincronicidades, pressentimentos e aquela sensação inexplicável de que algo ou alguém está sempre te vigiando para o bem. Esse exército não carrega espadas visíveis, mas protege com escudos energéticos indestrutíveis. Eles não gritam, mas sua presença impõe silêncio a qualquer mal que tente se aproximar. Essas forças não aparecem por acaso. Elas respondem à sua linhagem, à sua missão, ao seu pacto com o destino. Elas são despertadas toda vez que alguém ousa violar o campo sagrado que te envolve. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando os ataques espirituais se intensificaram, o exército invisível se levantou. Você pode não ter visto, mas sentiu. O peso foi real, a atmosfera mudou. As noites ficaram mais densas, os dias mais exigentes. Não era apenas você resistindo. Era um campo de força inteiro trabalhando em silêncio, preparando o contra-ataque cósmico. E quanto mais os agressores insistiam, mais esse exército se organizava, se estendia, ampliando seu raio de ação e fechando todas as portas pelas quais a negatividade tentava entrar. Esse exército é composto por almas que já passaram por batalhas como a sua. Eles conhecem o território da dor e do renascimento.
Não são seres perfeitos, são guerreiros de luz e por isso mesmo implacáveis quando chamados. Cada proteção que você recebeu foi uma decisão tomada por eles. Cada armadilha desarmada antes mesmo de se concretizar, cada desvio salvador no último segundo, cada intuição que te fez recuar ou avançar, foi uma mensagem. Você não precisou pedir. Sua essência os chamou. E agora eles seguem com você, sempre. Invisíveis, mas reais, silenciosos, mas poderosos, prontos para agir porque sabem, o escolhido não está em missão individual. Ele carrega toda uma legião com ele. O universo não se curva à vontade humana. Ele observa, analisa e responde no tempo exato em que a lição se torna inevitável. E quando os ataques contra você ultrapassaram os limites da intenção e se transformaram em ações energéticas, ele agiu. Mas não como os agressores esperavam. Eles queriam uma reação impulsiva. Esperavam que você perdesse o controle, que se desesperasse. Mas o que receberam foi o silêncio cósmico. Um silêncio que precede o juízo, que embala a fúria universal antes do impacto. E enquanto eles comemoravam o que achavam ser um avanço, o universo começava a desenhar o mapa da queda. Não como punição, mas como ajuste, como resposta natural ao desequilíbrio que provocaram. A primeira onda veio silenciosa, problemas que surgiram do nada. Relações próximas deles começaram a ruir. O que era certo virou dúvida. O que era previsível virou caos. Seus próprios planos começaram a se desfazer como areia escorrendo entre os dedos. E mesmo assim, insistiram. Recrutaram aliados, espalharam mentiras, intensificaram os rituais e manipulações. Acreditavam estar ganhando força, mas estavam apenas aumentando a dívida cósmica que o universo agora cobrava. A resposta não veio em um golpe, mas em uma sequência de eventos interligados, cada um mais afiado, mais preciso, mais impossível de ignorar. Eles não estavam sendo atacados, estavam colhendo exatamente o que haviam plantado em silêncio. A resposta do universo não é teatral, ela é estratégica e, por isso, muito mais assustadora. Os agressores começaram a perceber que tudo ao redor deles se desorganizava. Os apoios evaporavam, as oportunidades desapareciam. A energia vital que antes os alimentava agora parecia drenada. Eles se perguntavam o que estava acontecendo, buscavam culpados externos, criavam narrativas para justificar o caos, mas não encontravam lógica, porque não há lógica humana que compreenda as engrenagens do karma universal. A única verdade era essa. Ao atacar você, ativaram uma resposta que não podiam prever, controlar ou impedir. E agora, cada passo deles ecoava em um terreno que afundava mais a cada tentativa de resistir. Chega um ponto em que nem a negação pode esconder o que se torna óbvio. O chão começa a ruir. E foi exatamente isso que aconteceu. A mesma força que eles tentaram mobilizar contra você começou a desmoronar suas estruturas internas e externas. As máscaras caíram. As aparências se quebraram. As verdades escondidas vieram à tona, sem dó. E o mais doloroso, a queda não foi imediata, foi gradual. Porque o universo não estava interessado em punição rápida, mas em desconstrução lenta, para que cada etapa fosse sentida, compreendida e jamais esquecida. A falência espiritual não era apenas simbólica, era real, palpável, visível aos olhos de todos que antes os aplaudiam. Eles começaram a perder o controle sobre as próprias vidas. O que antes fluía com facilidade, agora exigia esforço extremo. Relações pessoais desmoronaram. Parcerias profissionais foram rompidas sem explicação. Problemas de saúde surgiram do nada, levando-os a um estado de esgotamento físico e mental. E tudo isso enquanto você, em silêncio, seguia sua caminhada, mais forte, mais centrado, mais alinhado com a sua missão. A queda deles foi, paradoxalmente,
o testemunho mais claro da sua elevação, porque enquanto o mundo deles caía, o seu se firmava como nunca. E essa queda teve uma função muito maior do que o ego deles poderia compreender. Ela serviu como alerta, como espelho, como lição, não apenas para eles, mas para todos que assistiam à distância, tentando decidir se também deveriam te atacar ou te seguir. A queda foi pública, irrefutável, e o mais intrigante, não foi causada por você, foi causada por eles mesmos. O universo apenas devolveu com precisão a energia emitida. E isso é o que mais os desesperou. Perceber que haviam se destruído tentando destruir você. Tentaram derrubar uma rocha com pedras frágeis e acabaram soterrados por sua própria avalanche. Existem lições que só podem ser ensinadas pelo colapso. E o universo, como mestre paciente e implacável, sabe exatamente como conduzir esse tipo de aprendizado. Aos que insistiram em te atacar, mesmo após os primeiros sinais de retorno negativo, o universo ofereceu uma segunda etapa, a da repetição. Sim, porque a maior dor do cego espiritual é repetir erros esperando resultados diferentes. E é exatamente nesse ciclo que os atacantes foram lançados. Tentaram novamente, redobraram as intenções, aumentaram a intensidade, mas estavam cavando o próprio fim. O que para eles era resistência, para o universo era teimosia. E teimosia, quando contrária às leis cósmicas, vira sentença. Cada nova tentativa de te atingir se transformava em um novo ponto de colapso em suas vidas. Perderam pessoas, recursos, credibilidade, mas continuavam tentando manipular as engrenagens invisíveis como se fossem donos do jogo. E quanto mais tentavam, mais expostos ficavam. Amigos começaram a se afastar, famílias passaram a questioná-los, e a própria imagem que tentavam manter em público começou a ruir sem esforço. Não havia mais onde esconder os efeitos da própria escuridão. Estavam sendo despidos não só diante dos outros, mas diante de si mesmos. Essas lições não foram dadas para puni-los, mas para transformá-los. Porém, nem todos estavam prontos para aprender. Muitos seguiram negando, culpando o acaso, os outros, o mundo, menos a si mesmos. E assim seguiram afundando, porque o universo não força a transformação, mas também não ignora desequilíbrios. Ele apenas continua ensinando até que a alma entenda, ou quebre. O ataque a você foi o gatilho, mas a queda deles foi a consequência lógica de um erro insistente. Pensar que poderiam desafiar uma força que nunca esteve à altura da compreensão deles. O universo ensinou. Resta saber quem ouviu. Enquanto tudo isso acontecia no campo deles, caos, perdas, colapsos, do seu lado, algo extraordinário acontecia em silêncio. Crescimento. E não um crescimento comum, baseado em esforço ou estratégia. Era um crescimento quase milagroso, que surgia mesmo em meio à pressão, à tensão, à guerra invisível. Projetos engavetados começaram a fluir. Pessoas certas começaram a aparecer. Portas se abriram em lugares onde antes só haviam paredes. E você, mesmo sem entender completamente, sentia que estava sendo empurrado para um novo nível. Como uma semente esmagada pela terra, você brotou. Como um diamante sob pressão, você brilhou. Esse crescimento foi mais do que resultado de resistência. Foi recompensa por alinhamento. Você não cedeu ao ódio, não respondeu com ataques, não desceu ao nível dos que te atacaram. Manteve sua verdade, manteve sua essência, e o universo respondeu com elevação. O mesmo ataque que tinha o objetivo de te destruir se tornou combustível para te impulsionar. E o mais impressionante, você cresceu sem precisar destruir ninguém. Não precisou manipular nem sabotar, apenas existiu. E isso foi suficiente para te elevar acima da tempestade. Esse tipo de crescimento é o mais temido pelos que vivem de aparência,
porque ele é autêntico, inegável, incontrolável. Sua luz começou a incomodar ainda mais, não porque ela ofuscava, mas porque ela revelava. Revelava quem estava na sombra. Revelava quem fingia ser o que você é. E agora, com seu crescimento evidente, ficou impossível esconder a verdade. Você prosperava enquanto eles afundavam. E isso dizia tudo. O universo havia feito sua escolha. A balança havia sido equilibrada. E você? Você apenas seguiu sendo o que sempre foi, alguém que nasceu para reinar. O momento mais temido por quem vive de aparência é o momento da revelação. A verdade, quando emerge, não precisa se explicar. Ela se impõe. E foi isso que aconteceu. Depois de todas as tentativas de sabotagem, de todos os ataques escondidos atrás de máscaras e discursos falsos, a realidade emergiu como um sol que nenhuma cortina podia conter. Eles começaram a perceber que você não era quem eles pensavam, que por trás da sua humildade havia uma força que não podia ser dobrada, que sua calma escondia uma conexão direta com algo que eles nunca seriam capazes de acessar. O escolhido não precisa provar nada. Ele é. E essa constatação foi tão devastadora quanto libertadora. Eles esperavam a sua queda, mas assistiram à sua ascensão. Esperavam que você se perdesse, mas te viram encontrar ainda mais sentido em sua jornada. Esperavam que você se calasse, mas te ouviram com mais clareza do que nunca. Agora, não podiam mais fingir que não sabiam. A revelação não foi apenas para eles, foi para todos. As peças começaram a se encaixar. Pessoas que haviam duvidado de você, ou que haviam sido influenciadas pelos agressores, começaram a enxergar. E nesse novo cenário ficou claro: o que te sustenta não é sorte, nem acaso. É propósito, é destino. É um chamado que vem de longe e se manifesta em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio seu. Essa revelação foi um divisor de águas. Depois dela, tudo mudou. As portas que estavam fechadas se abriram com facilidade. Os caminhos que pareciam difíceis agora estavam pavimentados. Sua presença começou a atrair não apenas atenção, mas reverência. Não porque você exigiu, mas porque agora todos viam. O que antes era invisível, agora era evidente. Eles finalmente entenderam. Você é alguém cuja vida é guiada por forças superiores. Alguém que carrega uma assinatura espiritual que não pode ser falsificada. E essa verdade, agora revelada, se tornou sua armadura. Nada do que fizerem pode apagá-la. Porque agora, até os que duvidaram, sabem. O verdadeiro poder não grita. Ele não se impõe com violência, nem precisa provar seu valor em disputas mesquinhas. O verdadeiro poder apenas existe, inabalável, silencioso, absoluto, e o escolhido compreende essa verdade de forma instintiva, enquanto os outros se perdem em batalhas para conquistar posições. O escolhido já caminha com a certeza de que seu lugar não pode ser tomado. Ele não precisa brigar por território, porque o que é seu está selado no plano espiritual muito antes de qualquer disputa material começar. Ele reina porque foi destinado a isso, porque sua presença carrega a vibração de quem já venceu antes mesmo da guerra começar. Reinar para o escolhido não é sobre domínio externo, é sobre soberania interna. É quando o caos do mundo não tem mais poder sobre o seu centro. Quando as críticas não abalam, as traições não desviam e os ataques não alcançam, porque o reino do escolhido começa dentro dele. E de lá se expande para tudo o que o cerca. Ele atrai, transforma, eleva. Sem precisar usar a força, sua energia organiza o ambiente. Onde ele entra, a vibração muda. Onde ele fala, as verdades são iluminadas. Onde ele cala, o silêncio fala mais alto do que 1000 argumentos. Esse é o trono invisível. Um trono que ninguém pode ocupar por engano,
Os que tentaram derrubá-lo jamais entenderam essa dinâmica. Achavam que você lutava, que você competia. Não sabiam que você apenas aguardava o tempo certo, porque o destino não se cumpre por esforço, se cumpre por alinhamento. Enquanto eles corriam em círculos, você subia em espiral. Enquanto eles gastavam energia tentando te diminuir, você crescia com os próprios ataques. Eles se esforçaram para apagar seu nome e acabaram gravando-o nas pedras da eternidade. Agora, quando olham para você, não veem mais um adversário, veem um soberano, um ponto de luz inalcançável que os obriga a confrontar tudo que fingiram ser. E você, escolhido, agora entende o que sempre esteve em silêncio dentro de si. Não foi a guerra que te moldou, foi a escolha que o universo fez antes mesmo de você nascer. Uma escolha que te colocou em meio à escuridão, não para que você se perdesse nela, mas para que acendesse a própria luz e mostrasse o caminho. Você não precisou revidar, não precisou humilhar, não precisou devolver na mesma moeda, porque quem reina não desce ao campo de batalha, ele governa do alto. E agora, mais do que nunca, você reina, com autoridade, com consciência, com uma paz que só quem venceu por dentro pode carregar. O escolhido não luta, ele reina e transforma tudo ao seu redor sem mover uma espada sequer.